Oi, gente. Eu sou Mariana Perini, editora da revista G. E hoje a gente está aqui para falar sobre um assunto que interessa a todo mundo, que é queda de cabelo. A gente está aqui com o doutor Leonardo Ferreira, dermatologista, que vai responder as dúvidas de vocês. E Guilherme Silva, que é nosso repórter da revista G, vai ler as dúvidas de vocês, as perguntas, para que o doutor Leonardo responda, tá bom? É um prazer você aqui. Prazer é meu. Vamos tentar esclarecer as dúvidas de todo mundo, porque esse assunto é um assunto que interessa homem, mulher. Todo mundo. Aliás, assim, sempre foi muito preocupante para os homens, né, a queda de cabelo. Só que de uns tempos para cá, a gente tem notado que muitas mulheres também estão preocupadas, né? Estão tendo esse problema. Por que isso está acontecendo? Antigamente não se falava nisso, os produtos químicos, já que as mulheres investem muito nisso. O que está acontecendo que está caindo o cabelo da mulherada? Então, Mariana, existem vários tipos de queda de cabelo, né? Existe um tipo de queda de cabelo que não é o principal ainda, mas é um tipo de queda relacionado a produto químico. Não é esse da maioria da população, não, tá? Mas é um tipo de queda que quando dá, o cabelo da pessoa, ela queixa, o cabelo dela não cresce. É uma doença pouco conhecida, e principalmente até pela classe médica mesmo, né? Que é a tricorrex nodosa proximal adquirida, que a gente chama. Que é uma doença que o cabelo fica, vou falar um termo bem vulgar, que fica um cotoquinho, né? Bem pequenininho. O paciente, o cabelo não cresce. Isso pode acontecer depois de até 2, 3 anos, depois que a pessoa fez uma químio no cabelo. Tá? E isso é uma coisa super interessante, porque às vezes a pessoa fala, nossa, doutor, eu não fiz química, eu não estou fazendo química hoje, mas ela fez no passado, né? Há 2 anos atrás. Há 2 anos atrás e agora que aparece. O cabelo ele demora para crescer. Mas no geral, a população ela tem envelhecido, hoje as pessoas estão cuidando muito da aparência. A gente costuma falar que Deus ele consegue ver nosso interior, mas nós, o ser humano não vê, né? Então a gente tem que estar cuidando realmente, né, da nossa aparência. Então o cabelo, com o envelhecimento, a gente começa a perder a densidade do fio. O fio começa a ficar magrinho, você está entendendo? Isso que era uma pergunta que eu queria fazer. A espessura muda. A espessura do fio muda, o cabelo começa a ficar menos denso, diminui a densidade e o folículo piloso, é onde o cabelo brota, ele começa a ficar envelhecido também. Esse é um fator, tá? Outro fator que nós temos também é a questão do eflúvio telógeno, que são essas quedas que os pacientes, que a maioria das pessoas queixam, meu cabelo está caindo demais. O que é um cabelo cair demais? A gente fala, eu sempre pergunto para o paciente, tá espalhando o cabelo na casa? Quando você, na cama, por exemplo, espalha cabelo? Porque quando a pessoa fala que só quando ela vai tomar banho, quando ela vai lavar o cabelo, que cai cabelo, aí a gente já fica... Não ser uma queda preocupante. Exatamente, por quê? Quantos fios parece que são normais? O normal de queda é de 100 até 150 fios a gente aceita por dia. Como normal. Se a pessoa lava o cabelo uma vez por semana, agora você imagina, vai sair 700 fios em uma lavada, né? Então vai provocar o terror, porque tem gente que quer conservar o tratamento do salão, né? Economizar o salão. A escova progressiva. Exatamente. Aí lava o cabelo uma vez por semana e sai muito. Então, agora, assim, a queda mesmo, quando ela está preocupante, fica no travesseiro. Travesseiro, caindo na casa, roupa. na roupa, exatamente. Aí que a gente tem que ficar atento. Que a gente tem que ficar atento. E as causas, como você tinha perguntado para mim, por que está acontecendo isso, são N causas. A gente, quando o paciente chega com queixa de queda, a gente faz uma avaliação, a gente olha o couro cabeludo do paciente com um aparelho chamado dermatoscópio, que a gente consegue olhar o tipo de queda de cabelo que esse paciente tem. A gente passa esse aparelhinho em todo o couro cabeludo do paciente. Por quê? Porque se o paciente tiver com uma alopecia, aquela que o pessoal chama de androgenética, relacionada à genética, sabe? O perfil de queda ela vai ser um pouco diferente. O paciente que tem essa queda causada por estresse, causada por deficiência de vitamina, por essas coisas, a queda é uma queda difusa, geralzona, no cabelo. Agora, o paciente com a queda da alopecia androgenética já é uma queda que inicia nessa região do vértex. E aí, quando eu coloco o meu aparelho ali, eu consigo ver a densidade do fio. Se eu olhar aqui, o normal é nascer tipo 3 fiozinhos de cada unidade folicular. Se está nascendo uma, né, ou nenhuma, ósseos foliculares vazios, que a gente chama, a gente já desconfia de ser uma alopécia relacionada à questão hormonal, que a gente chama de alopecia androgenética masculina, quando é homem, e na mulher, esse termo de alopecia androgenética feminina está caindo um pouco em desuso, porque nem sempre a mulher vai ter
queda de cabelo relacionada a andrógenos, que são hormônios. Então, só para ficar claro, a alopecia androgenética, explica melhor o que é. É uma queda de cabelo associada a algum descontrole hormonal? A alopecia androgenética vai ser uma doença que ela acomete, assim, 80% dos homens maior que 50 anos vai ter essa alopecia androgenética, que vai ser relacionada à questão hormonal que é herdado. Isso é herdado. E já na mulher também é herdado, porque tem mulheres que têm um cabelo bem ralinho, você deve conhecer pessoas assim, e geralmente tem essa característica herdada também. E na mulher começa a partir dos 50 anos de idade. O pico é nos 50 anos de idade, mas tem mulheres que começam aos 29 anos de idade. Os 29 anos de idade, o cabelo começa a ficar todo assim, murchinho, bem menos denso, a pessoa vai tentar fazer um penteado, não consegue, aí tem que ficar mudando, né? O couro cabeludo aparece O couro cabeludo, exatamente. Que é uma coisa que incomoda demais. A gente fala que isso é o alargamento da risca capilar. Que é o repartido. Exatamente. Essa linha do meio, ela começa a ficar mais larga. A gente classifica o padrão de queda de cabelo do meu paciente, da mulher, com a escala que a gente chama escala de Sinclair, né? Que à medida que vai abrindo mais essa linha capilar, essa risca capilar, vai piorando o paciente, vai aumentando esse grau. Aí chega um grau que já não tem jeito mais. Então esse aparelho que define qual é o tipo de queda é importantíssimo. Não existe você fazer uma consulta dermatológica com o meu paciente com queixa de cabelo sem estar examinando isso. É fundamental a gente olhar. Eventualmente pode até ser feito biópsia cutânea também. A gente tira um pedacinho do couro cabeludo para a gente poder observar, né, que tipo de queda que é do paciente. Entendi. E aí sim começar a tratar. E tem que tratar o mais precoce possível, porque muitas pessoas, por exemplo, às vezes chega um homem, tá todo careca já, né, tá sem cabelo nenhum, não vai adiantar ficar usando remédio. Entendi. Porque aqueles medicamentos, né, como finasterida, que é um medicamento muito conhecido, né, pelos homens, muito temeroso também. Inclusive eles não gostam porque dizem que reduz a libido. Exatamente, né? Alguns homens queixam de redução de libido, tá, com o uso do medicamento. Isso é uma coisa que ela é bem controversa hoje na literatura. É um medicamento super eficaz para a alopecia androgenética masculina, porém tem uma coisa, ele só está indicado para aquele paciente que está com queda de cabelo nos últimos 10 anos. Então, se o meu paciente está com 40 anos, você começou a cair com quanto tempo o cabelo? Começou com 17 anos. Não adianta mais. Entendi. Entendeu? Então, isso a gente tem que ficar ligado também no nosso paciente na hora de estar indicando o medicamento, que não vai ser para todo mundo. Tanto é uma coisa ruim de falar, mas 60% dos homens não respondem a finasterida. Porque às vezes começou a tratar... Tem a ver com isso. Tem a ver com isso. Começou a tratar mais demorado, né? Vamos ver se a galera está perguntando. Vamos interromper um pouquinho. Muitas internautas comentando, relatando queda de cabelo. O dermatologista já esclareceu algumas dúvidas. E aí a gente vai falar de outras. O Alex Medeiros, ele falou que começou a aparecer pequenas aberturas no cabelo. Isso é comum e como tratar? Essas pequenas aberturas que o Alex está referindo, provavelmente, eu não sei, que a gente não está vendo, mas pode ser que seja um caso de alopecia areata, né? Que cai um tufo de cabelo isolado, né? Cai tufos de cabelo, que aí já não entra nessa parte de queda de cabelo normal. A gente chama de alopecia areata, que é uma doença que ela vai acometer o folículo piloso, vai ter um excesso de uma substância chamada linfócito, que é uma substância que vai inflamar ali e o cabelo vai sair. E aí isso aí pode estar relacionado com fatores como estresse, problema de tireoide e diabetes. Então vale a pena procurar um médico para poder pesquisar esses sintomas. E o tratamento também, ele dá para fazer o tratamento, ele é bem tranquilo. Quando o paciente está aumentando muito esses espaços, né, a gente tem que intervir mais rigorosamente, tem que fazer uma coisa mais intempestiva para poder melhorar. Mas melhora sim, tá? A Marilza Severo, ela fez uma bariátrica há 9 meses, e aí agora que o cabelo dela está começando a cair, pode ter uma associação? Totalmente, tem associação sim. Então, o que ela deve fazer? Então, os pacientes que fazem cirurgia bariátrica, eles vão ter uma redução de algumas vitaminas, né, da produção, principalmente de vitamina B do grupo B, né, vitamina B12. E sem contar que é o seguinte, lá no couro cabeludo, né, a gente vai ter
Você sabe os agentes oxidantes e os antioxidantes? Que a gente sempre fala, isso aqui é antioxidante, vitamina C é antioxidante, né? Então, esses agentes antioxidantes que fazem parte da nossa alimentação, quando a gente come bem, né? Eles lutam contra os agentes oxidantes. Então, esses agentes oxidantes, eles acabam fazendo o folículo envelhecer, o folículo ficar mais fraco e o cabelo cai. Então, o paciente, depois que faz não só a bariátrica, tá? Mas qualquer cirurgia, isso aí a gente chama de eflúvio telógeno pós-traumático. Esse pós-traumático, na verdade, não é um trauma de um medo, de um susto, não. É um trauma relacionado à cirurgia. Às vezes o paciente ele teve dengue, o cabelo não cai depois. Ele cai depois de 3 a 4 meses, tá? Lipoaspiração, a pessoa fez uma lipo, tá toda magrinha, legal. Aí depois de 4 meses o cabelo começa a cair. Isso chama eflúvio telógeno, que é uma queda de cabelo que ocorre 3 a 4 meses após o evento. Então esse paciente... ele tem que fazer uma reposição de vitamina, aí sim eu tenho que tratar com vitamina esse paciente, tá? Só que essa queda, ela tende a persistir por 4 a 6 meses ainda, depois do evento, infelizmente. Agora, quando o paciente tem Mas não tem como você se precaver? Você Eu pode... sei que vai cair, é 4 meses. Você pode estar tomando já essas vitaminas no pré-operatório, né? E depois do procedimento, da cirurgia, você já toma. Agora, se essa queda for superior a 6 meses... Aí a gente chama de eflúvio telógeno crônico. Aí a gente tem que estar investigando por que esse paciente está com essa queda crônica de cabelo. A gente tem que ver não parou, por né? que não parou. E a gente consegue olhar pelo aparelhinho também, que fica mais escuro ao redor do pelo. Olha que legal. Quando a gente olha com o aparelho, a gente vê um escurecimento ao redor do folículo. E esse cabelo volta? Desculpa, Gui, te interromper. Vamos supor, a pessoa perdeu muito cabelo, ficou com falhas no cabelo. Esse repartido ficou mais largo, com o tratamento, isso volta ou não? É manter o que tem e daqui para frente, assim, tentar manter o que tem daqui para frente. Olha só, a maior parte dos tratamentos, Mariana, eles vão estimular o pelo mais fininho, né? Não vai ser aquele pelo grosso que a gente gostaria que estimulasse, que chama pelo terminal. Então é um pelo mais fininho. Tem pacientes que têm uma boa resolução, sim. Se for tratado, se o paciente tiver assim, paciência mesmo, né? De estar fazendo um acompanhamento, fazer um investimento, fazer os procedimentos que vão ser indicados de acordo com cada caso, melhora sim. Eu já tive experiência de paciente que chegou numa situação assim de estar totalmente calva, entre aspas, né? E quando ela voltou para mim, eu achei que ela tivesse colocado uma prótese, uma peruca, de tanto cabelo, mas a paciente ela foi super rigorosa. Porque assim, às vezes a pessoa começa a tomar, por exemplo, finasterida, toma durante 1 mês, 2 meses, aí para. Não adianta, só tem efeito a partir de 3 meses e não pode parar, entendeu? No caso do homem. Na mulher, cada caso é um caso. Entendi. Algumas internautas relatando que tem hipertiroidismo. É motivo do cabelo cair? É motivo do cabelo cair também. Qualquer disfunção tiroidiana, tanto o hipo quanto o hipertiroidismo, estimula a queda de cabelo também. Dormir com o cabelo molhado faz o cabelo cair? Mito ou verdade? Olha só, dormir com o cabelo molhado pode fazer com que você desenvolva um quadro de dermatite seborreica, de um pouco de oleosidade no couro cabeludo. E isso acaba, vamos falar um termo bem vulgar, ficando fofo o couro cabeludo, né? E aí o cabelo tende a soltar com mais facilidade. Tá? O Fabrício, tem um homem participando aqui, ele pergunta se cortar o cabelo usando a máquina faz o cabelo engrossar quando ele crescer novamente ou não? Mito, não tem nada a ver. Quem pena, dera, né? Que fosse assim. Uso de anticoncepcionais interfere no crescimento do cabelo? Olha, é indicado, inclusive, para os pacientes que têm alopécia relacionada a hormônio. É indicado, tá? A gente indica, né? É bom para o paciente tomar. Ajuda, sim. O Fábio Jardim, o que faço para acabar com a caspa? Já usei vários shampoos e nada resolve. E nada vai resolver, Fábio. É Fábio, né? É. Nada vai resolver, porque não tem cura. Tem controle, sim. Tem como a pessoa ficar totalmente controlada, totalmente sem caspa, tá? Mas é todo dia o tratamento. Talvez ele usou o tratamento por um tempo, ficou bom, quando ele para de usar, volta. E é assim, tá? Inclusive para crianças que tem a Cássia relata que a sobrinha dela de 5 anos também tem caspas. Não tem caspa? Dá caspa. Olha só, aí quando é criança, olha, caspa é o nome que a gente chama de dermatite seborreica. Dermatite seborreica é um excesso de sebo, certo? Na criança, geralmente não acomete, não é a idade de acometer. Agora, o que pode acometer na criança, que é uma doença que também
que está presente aí, que muitas pessoas confundem, é a psoríase de couro cabeludo, que aparece com uma crosta grossona na cabeça e quando arranca, chega a sair um pouquinho de sangue. Tá? Aí aquelas casquinhas. Aquelas mesmo que dá no corpo, né? Agora em outubro, inclusive, vai ter o dia de conscientização mundial da psoríase. Só que dá no couro no cabeludo. couro cabeludo. Aí saem umas crostas de cabelo. Aí já é outra coisa. E também tem outras doenças causadas por fungos, né? Que simulam caspa. Uma doença causada por fezes de gato e de cachorro também, tá? Que é a Tinea capitis. Também ela faz um farelinho na cabeça parecendo caspa. Tá? Interessante. Mulheres que fazem implante de cabelo e o cabelo continua caindo, como que resolver? Tem alguma associação? Então, olha só, o implante capilar, ele é uma excelente ferramenta. Nem todos os pacientes vão ter uma boa adesão ao implante capilar. Esse paciente exige uma manutenção, sim. É um paciente que exige tratamentos coadjuvantes, tá? O implante capilar do próprio cabelo do paciente. Próprio cabelo. A cirurgia é realizada, tira a parte de folículo viável do paciente, geralmente é retirado dessa região occipital, né? Que quase ninguém perde, Exatamente. Olha só que legal. Na alopecia androgenética ou relacionado ao hormônio, o que eu falei? O cabelo é mais aqui nessa região, né? Agora no eflúvio perde aqui, perde tudo. Mas eu vou indicar implante para quem tem o quê? A questão genética mesmo, né? Alopecia. A alopecia relacionada ao hormônio, androgenética, né? Então, assim, o cabelo ele pode cair no início. O cabelo só fica bom depois do implante, depois de uns 6 meses, mais ou menos. Demora, tá? Depois que faz. E o implante, pegando esse gancho, o implante artificial, que é uma coisa nova, né? Ah, muito legal. Ano passado foi lançado aqui no Brasil, eu tive a oportunidade de estar no lançamento para 30 profissionais, né, brasileiros. Ah, que legal. Eu vou falar a verdade para vocês, tá? Esse implante é um fio sintético, tá? Ele é muito fininho, ele é igualzinho um fio de cabelo mesmo. Só que ele tem alguns poréns, né? A gente fez uns pacientes, né, nesse evento, mas ele é o seguinte: primeiro, ele tem um custo bem elevado, tá? O custo dele, assim, é bem caro mesmo, o valor. E deu para fazer no evento? É uma coisa simples, então? Sim, não é uma coisa super simples a técnica, só que ele tem um problema. Vamos supor, se a gente fizer, eu quero fazer só aqui nessa região, eu não posso passar secador aqui. Quando eu for cortar, eu tenho que orientar o cabeleireiro. Cabeleireiro, por favor, não corta essa parte, tá? Você entendeu? Sim. Então tem esses detalhes, que tem que ser bem, esse cabelo tem que ser bem orientado do paciente. Não pode cortar? Não pode cortar. Porque não vai crescer. Porque é um implante sintético. Ou seja, mas olha só, você não pode mudar o corte de cabelo. Não pode mudar o corte de cabelo, mas olha só, esse produto, gente, ele foi lançado para pacientes com lesão de queimadura, que sofreu lesão de queimadura no couro cabeludo. Não é para eu poder encher minha cabeça de cabelo. Igual o implante, que faz o implante capilar, entendeu? Então isso tem para pequenas falhas, tá? Mas também não pode ser, por exemplo, se a pessoa teve alguma doença inflamatória no couro cabeludo. Se a pessoa teve lúpus, por exemplo, no couro cabeludo, lúpus discoide, né? Que cai o cabelo e não cresce mais aí no lúpus discoide, não cresce mais mesmo. Eu não posso colocar esse fio também não, tá? Porque ele cai, porque tem um processo inflamatório meio que crônico ali. Aí não adianta. Ou seja, cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Antes de fazer qualquer coisa, tem que consultar um dermatologista. Tem que ver, porque hoje as pessoas, eu costumo falar assim, qualquer queda de cabelo, vai na farmácia e compra medicamento X, até na televisão, né? Às vezes remédios caseiros. Remédios caseiros, as pessoas vão utilizando, né? E não tem resultado, né? Então a gente tem que ficar ligado nisso aí. Pode até piorar, né? Pode até piorar, tá? Uma alimentação rica em ferro ajuda a diminuir a queda de cabelo? Não precisa ser rica em ferro nos níveis normais. O que a gente chama de nível normal de ferro dentro da dermatologia na questão de queda de cabelo? É o nível de ferritina sérica menor que 70 naquele exame. Ferritina sérica menor que 70 a gente já considera que ele está baixo. Ele pode estar influenciando na queda de cabelo. Então, manter os níveis de ferritina sérica superior a 70 é suficiente. Entendi. Só pegando o gancho de algo que a gente falou lá atrás, que eu esqueci. A gente falou do anticoncepcional que pode sim melhorar, né? A queda, que às vezes é até indicado. E eu tenho visto muitas mulheres usarem o gel de testosterona para aumentar a libido. Esse gel pode causar o contrário, a queda, já que a testosterona em excesso pode causar queda de cabelo? Pode causar queda. Pode gel causar. Infelizmente. Hoje é muito comum as pessoas estarem nessa geração, ainda mais aqui em Vitória, né? O pessoal gosta muito de estar sempre malhado, praia, sol e tudo horrível para o dermatologista, né?
Então, depois vai todo mundo lá exatamente. pedir para você resolver o problema. Aí todo mundo quer ficar magro, com cabelo bonito, rico. Bom, essa questão aí do hormônio, a gente está percebendo muita gente, mulheres que estão tomando hormônios para poder ficar sarada. E aí o cabelo definida. E aí a testosterona causa isso. Causa. E aí o cabelo tá ficando com o cabelo todo ralinho, tá? Então, eu falo com o paciente. Tem que escolher o que você quer. Você tem que escolher. E outra coisa, aparece muita erupção acneiforme também. O paciente entope de acne. Enche de espinha no rosto, tá? Usando essas coisas. Pelos anabolizantes, né? Que são, na verdade, esses hormônios que as pessoas ficam utilizando sem indicação médica, na verdade. Sem critério clínico, na verdade. Entendi. Existe uma vitamina ideal que a pessoa possa consumir para fortalecer o cabelo? Bom, existem vários compostos de vitaminas, associações de vitaminas que vão auxiliar na síntese de colágeno, vão auxiliar também melhorando a resistência do fio. Uma vitamina única, assim, é difícil a gente falar, mas no geralzão, a vitamina C a gente utiliza. Vitaminas do grupo B também são interessantes, a vitamina A, né? Em geral, você tendo uma alimentação saudável, isso ajuda. Só que ainda assim, tem pessoas que mesmo tendo uma alimentação saudável, né? Tem deficiência, tá? Eu não preciso de dosar todas as vitaminas do meu paciente também, não. Eu acho que o mais importante é a gente fazer a dermatoscopia do couro cabeludo e a gente ver como que esse paciente está. Se a questão dele é alopecia androgenética, ou seja, ligada à questão genética, né, com aquele outro padrão, ou se vai ser eflúvio telógeno, tá? Entendi. A Elizabeth da Vitória, ela pergunta como curar o vitiligo no couro cabeludo. Olha só, é interessante a pergunta dela, né? Na verdade, assim, existe uma lesão chamada poliose, tá? Que é um tufo de cabelo branco, que é um traço de vitiligo, que não é vitiligo no couro cabeludo, tá? É um traço de vitiligo, chama poliose. Para curar aquilo ali, chama-se tinta. Tinta. Coloração. Coloração. Vai pro salão e pinta o cabelo. Vai pro salão e pinta. É isso aí. Mais alguma coisa aqui? Não, por enquanto não. certo. Então, assim, a gente já falou que como detectar a queda, já falou desse aparelho que é maravilhoso, porque detecta o tipo de queda. E os exames de sangue, sempre são importantes para saber se está tudo ok, as vitaminas e tudo isso? Olha só, a gente não precisa de pedir todas as vitaminas do paciente, porque além de onerar demais o sistema, acaba ficando super caro esses exames também, alguns, né? Não tem muita necessidade. Se eu ver que meu paciente tem um eflúvio telógeno, né, eu vou tratar ele como eflúvio telógeno. Eu não preciso ficar pedindo um monte de vitamina. E já que a gente está falando de tratamento, vamos começar a falar dos tratamentos agora, né? Vamos lá. Definida a queda, né? O que existe aí no mercado de bacana? Eu li sobre um tratamento que está sendo feito no Canadá e nos Estados Unidos para calvície, que é o plasma rico em plaquetas. O que é isso? Ah, boa pergunta, né? Esse tipo de procedimento, Mariana, é um procedimento que a gente teve a oportunidade de estar utilizando. Ele ainda não é liberado no Brasil para essa finalidade. Ele é liberado apenas em centros de ensino, de pesquisa, mas ainda na ortopedia, que esse tratamento ele é bem interessante, porque é retirado o próprio sangue do paciente, aí a gente tira o sangue do paciente, é retirado o plasma, e existe o plasma rico e o plasma pobre em plaquetas. Esse plasma que a gente retira do paciente, ele vai ser rico em substâncias que são fatores de crescimento, tá? E esses fatores de crescimento, quando injetados no folículo piloso, eles vão estimular, fazer um rejuvenescimento do folículo. Então ele é bem interessante para eu poder usar, por exemplo, no paciente com eflúvio, com esse eflúvio crônico, e na alopecia androgenética também dá para usar. Tá? Então pode nascer um cabelo mais espesso? Um cabelo mais espesso. Os estudos mostram que ele aumenta a densidade do fio e faz o fio ficar mais gordinho, né? E diminui também a queda depois de algum tempo. E é um tratamento que, assim, ele é feito, são umas 10 sessões mais ou menos que a gente faz a programação, né? Que é feita a programação do paciente. Tratamento bem interessante, a gente torce para que ele seja liberado e a gente possa realizar assim que todas as evidências científicas forem concluídas. Lá no Canadá, eles já entenderam que funciona e resolveram liberar. Já está sendo feito Já está sendo feito no Canadá e em alguns países da Europa também, para essa finalidade do cabelo. Ah, que interessante. Tomara que chegue logo. Tomara que chegue logo. A menopausa, mulheres que estão na menopausa, isso também gera queda de cabelo?
Como ela pode tratar? Pois é, as mulheres nesse período de menopausa, né, é o período assim, do climatério, entre 49 e 51 anos de idade. Esse período aí é o período que a mulher começa a perder bastante cabelo mesmo. O cabelo começa a ficar mais fininho, começa a perder a densidade. E às vezes a mulher, o cabelo dela ainda não está totalmente... às vezes ela está numa fase que está caindo, aí quando ela está com 50 o cabelo dela não cai, tá murcho o cabelo dela. Então o ideal é ela tratar quando estiver começando. Mas essa questão desse período do climatério, da menopausa, é um fator que influencia sim. Então a gente vai tratar essa paciente com medicação que vai atuar nesse eixo. Aí para essa mulher não adianta eu usar vitamina. Aí são outros tratamentos que o médico vai avaliar. Vamos falar desses outros tratamentos então, mas você quer perguntar ainda? Só mais uma pergunta. Tem duas mães que acabaram de ter filhos e elas perguntam se após durante a amamentação ou após nascer a criança gera queda de cabelo ou então, é mito. Não, é verdade. Olha Nossa, só. Aconteceu comigo, tá? Então é verdade. Caiu muito meu cabelo. Olha só, existe... E olha que eu nem tenho cabelo pra cair. Olha só, existe o eflúvio telógeno gravidarum, que é uma coisa mais rara. Como que o eflúvio telógeno... Quando a mulher está grávida, geralmente o cabelo fica bonito, né? O cabelo fica bonito, faz aquelas fotos, faz os bookings, né? Aí é o seguinte, aí quando tem um filho, existem algumas mulheres que podem desenvolver um quadro de eflúvio telógeno gravidarum. É uma queda de cabelo brusca, o cabelo cai todo, fica uma coisa horrível. É bem raro isso. O normal é o eflúvio telógeno pós-parto, que vai ocorrer lá para o 3º mês de vida da criança. 3º, 4º mês de vida da criança, que o cabelo começa a cair. Então isso é normal de acontecer e a paciente ela pode estar tratando, ela pode estar tomando as vitaminas já recomendadas. Se ela tiver em lactação, amamentando o bebê, tem algumas restrições, mas dá pra gente usar também alguns medicamentos, tá? Até enquanto estiver tem como utilizar. Olha só, a gente falou desse tratamento que não chegou aqui ainda, mas existem outros tratamentos, né? Existe um tratamento, Mariana, super interessante também, que ele está sendo estudado, está em fase 3 de estudo lá nos Estados Unidos também, que eu acho que ele vai ser assim, o bambambam quando ele chegar no Brasil, tá? Foram feitos estudos que, você sabe, imagina um couro cabeludo sem cabelo e um com cabelo, né? Foram feitos estudos, né, de imunossoquímica, né, exames bem sofisticados que perceberam que no couro cabeludo que não tem cabelo, tem a diminuição, tem um aumento de uma substância que é uma prostaglandina, tá? E esse tipo de prostaglandina faz cair uma outra prostaglandina. Resumindo, a deficiência de uma prostaglandina específica no couro cabeludo calvo. Então, eles estão desenvolvendo o medicamento, foi uma coisa acidental isso, tá? E esse medicamento já existe, ele é utilizado para um outro tipo de doença, que é uma doença chamada porfiria. E aí percebeu que os pacientes que tinham essa doença genética, né, que tem caráter genético, que usavam, o cabelo crescia. Então, eles estão estudando esse medicamento para poder tomar, só que vai sair primeiro para homem na bula. Tá para ser lançado em 2019 a 2020. Aí sim vai ser legal, porque vai ser a própria prostaglandina que é deficiente para eu poder tomar, que vai atuar nesse couro cabeludo. Então, é uma expectativa, inclusive, para cabelo que está calvo, tá? Já me falaram alguma coisa bem interessante. De um colírio também. É exatamente esse colírio. É isso? Esse colírio, não é exatamente o colírio. Esse colírio, né, eu tive... glaucoma? Exatamente. Eu tive a oportunidade de conhecer esse colírio lá na Europa, quando eu fiz um estágio lá em 2012. E aí eu via meu professor prescrevendo esse colírio lá, né? Ele colocava o famoso minoxidil, né, e mandava pingar o colírio. Aí eu fiquei pensando, gente, esse colírio, será que eu não posso misturar esse colírio junto para poder aplicar? E esse colírio, na verdade, ele é um análogo da prostaglandina. Esse colírio, aí o que acontece? Esse colírio era usado para glaucoma, percebeu que os pacientes que estavam pingando esse colírio para glaucoma, o fio crescia, o cílio crescia, ficava longo e preto, escuro. E aí então o pessoal começou a usar ele off-label, né, não está na bula, para colocar no couro cabeludo também, tá? Mas ele é utilizado em bula hoje para passar nos cílios mesmo, para hipotricose de cílio, ele tem indicação. Esse comprimido que vai ser lançado, ele também é um análogo da prostaglandina, assim como esse colírio, só que mais específico ainda. Agora, esse colírio a gente pode comprar e sair colocando... Olha, esse colírio... Porque muita gente acha que está ouvindo isso vai ter essa ideia. Esse colírio, o paciente tem que passar por uma prescrição para poder saber se ele tem indicação, passar por uma consulta médica, porque na verdade esse colírio é uma coisa off-label, não está na bula
o uso desse colírio. É uma foi coisa... acidental também, Foi efeito colateral Foi um efeito colateral. Ele é sim liberado para o tratamento da hipotricose de cílio, né? De cílio pequenininho, mas ele não é um colírio que você compra na farmácia, tá? É um produto específico, é uma marca comercial que o paciente compra. Entendi. Tá? Duas internautas que fazem tratamentos estéticos, uma que faz selagem e outra que usa muita tinta no cabelo. Esses dois tipos de tratamento podem ocasionar queda dos fios? Olha só, tintura, ela não provoca queda. A tintura só pode provocar queda se fizer um processo alérgico, tá? Se o paciente fizer uma alergia a alguma substância química lá da tintura, pode provocar queda. Então, é ideal o paciente fazer aquele teste antes, 2 dias antes, passa um pouquinho no pescoço, né, da tinta, ver se vai ter alguma reação, se vai ficar vermelho, porque se ficar vermelho, se irritar o couro cabeludo, aí pode cair. Principalmente a água oxigenada, que o pessoal tem um negócio de passar no cabelo, cai mesmo, né? Pra descolorir, aí cai pra caramba mesmo, tá? Entendi. E a selagem que ela perguntou da selagem. Selagem também. A selagem, quando ela é combinada com o uso de chapinha, né, que geralmente é a combinação com chapinha, né, com muito secador, pode fazer um hiperaquecimento também e desencadear não uma queda, mas uma quebra do fio mesmo, dá uma tricorrex do fio que fica quebrado. Ah, eu já vi várias vezes. O fio fica quebradiço. Ficam uns pedacinhos de Isso. cabelo. E desidrata o fio também. Então, pessoas que fazem esse tipo de tratamento tem que estar sempre hidratando o cabelo. Aí é aquele ciclo, né? A pessoa, doutor, eu faço alisamento no meu cabelo. Beleza, eu quero ficar com o meu cabelo liso. Só que aí ela não quer lavar o cabelo também, todo dia. Porque se lavar todo dia vai perder o procedimento. E se ela não lavar todo dia, o cabelo vai dar o quê? Caspa. Aí depois ela vai vir pra mim, eu vou passar um shampoo pra ela que vai deixar o cabelo um sarará. Entendeu? Porque pra tratar a caspa eu tenho que arrancar a oleosidade do cabelo do meu paciente. Existe algum produto ou procedimento que faz fortalecer e acelerar o crescimento do cabelo? Tem sim, tem procedimentos que são feitos. Então vamos falar, né, de procedimentos, né? A gente pode fazer também um procedimento chamado intradermoterapia, que a gente aplica lá no folículo piloso, algumas vitaminas mesmo o paciente está tomando, a gente pode, além de tomar, a gente pode aplicar também por meio de pequenas injeções, pequenos furinhos, a gente introduz esse produto lá dentro para poder auxiliar no rejuvenescimento, na restauração do folículo piloso. E a gente pode colocar, inclusive, até o próprio finasterida também, a gente pode injetar lá dentro. Várias substâncias a gente pode fazer na forma injetável. E o microagulhamento é isso? Você fura tudo e depois coloca a medicação? O microagulhamento, ele não nasceu desse jeito, né? O microagulhamento, ele pode ser feito na forma de um rolinho, tá? E de um dispositivo. O microagulhamento originalzão mesmo, a gente não faz ele jogando o remédio em cima, não. O drug delivery. Jogando o drug delivery, não. O original dele mesmo é para eu poder auxiliar na produção daqueles fatores plaquetários que eu falei para você. Daquele plasma rico em plaquetas, sabe? Entendi. Então, plasma rico em plaquetas não é liberado no Brasil, não, para essa finalidade. Mas o microagulhamento a gente pode fazer ele, sim, e ele vai acabar também estimulando essas células interessantes, essas beta-cateninas, essas substâncias para atuar. Entendeu? Então, assim, é a critério médico. Eu jogar substâncias junto ou não. Vai depender do caso do meu paciente, tá? Tem paciente que a gente coloca junto, tem paciente que a gente faz separado. E a intradermo é um por um? Intradermo é um por um. A gente pega os medicamentos que são liberados pela Anvisa para poder fazer isso, né? E não é um tipo só para todo mundo. A gente vai variar conforme a necessidade do paciente. Geralmente a gente alterna e a gente vai colocando no couro cabeludo do paciente. Mas tem uma coisa, tem paciente que a gente não indica, porque não vai funcionar. Tá? Tem paciente que não adianta. Às vezes o paciente ele chega, eu vim para fazer intradermoterapia, né? Ou mesoterapia capilar, que é um nome conhecido. Às vezes não adianta mesmo, tá? Então a gente tem que ser sincero e falar para o paciente. O Elton pergunta se a calvície é hereditária e se for, existe algum procedimento ou produto para reverter essa situação? Então, quando o paciente ele já tem uma história familiar, o meu pai é calvo, meu avô é calvo, né? Aí esse paciente está com 18 anos, o cabelo começou a cair, o ideal é já começar a entrar com os medicamentos que são, a gente chama de inibidores da 5-alfa-redutase, né? Que são medicamentos que podem ser o finasterida, e tem outros medicamentos também que tem homem que tem maior medo de tomar finasterida. Então a gente tem outras alternativas também que podem ser prescritas para esse paciente também.
E além do associado finasterida. a esse procedimento? E associar esse procedimento, eventualmente a gente pode fazer até o tratamento da LED no paciente. Luz de LED, né? eu já ouvi falar. Já ouvi falar que a luz de LED e o laser, né? E o laser, de baixa influência. Legal. Eu acho que era isso, né, doutor? Tem mais É alguma coisa interessante? É um assunto muito extenso, muito né? amplo, muito né? amplo, porque assim, inclui várias doenças que podem estar cometendo o couro cabeludo, né? Então é um assunto assim, o principal, a mensagem que eu deixo, se o seu cabelo está caindo, está espalhando na casa, aquela coisa toda, procurar um dermatologista para estar avaliando. Para definir qual, Pra é o definir tipo de qual que é o queda tipo. e depois começar a tratar. É. A gente podia ficar falando aqui mais um tempão, mas o nosso tempo acabou, a gente tem que finalizar. Agradeço ao doutor Leonardo, agradeço ao Gui por ajudar a gente e até a próxima.